Boa noite a todos, boa noite a todas, colegas componentes da mesa, saúdo a todos. Nos 25 anos que eu tenho de professor da Universidade Estadual do Ceará, eu tive a oportunidade de participar de maneira mais direta ou indireta da criação de vários cursos. E nessa história tem a criação do curso de Educação Física no Centro de Ciência da Saúde. Na época, havia toda uma discussão sobre a possibilidade de criar uma licenciatura, um bacharelado, somente um bacharelado, somente uma licenciatura, e se chegou à conclusão naquele momento, com o quadro de professores disponíveis, que era mais conveniente iniciar por uma licenciatura em Educação Física, formar professores para a educação básica. Este curso, que nasce assim em 2000, está fazendo 18 anos esse ano. Na vida dos indivíduos, isso significa maioridade. Não sei se das instituições, né? Comparando os 43 anos da Universidade Estadual do Ceará, os 100 e poucos anos da Universidade do Porto, não é? 18 anos não é ainda necessariamente um sinal de maioridade das instituições. Mas o nosso curso demonstra isso, tem demonstrado competência, tem crescido, tem verticalizado na formação dos seus professores, tem fornecido para a sociedade cearense, para a educação básica cearense, um conjunto extraordinariamente grande de professores, né, para a educação básica na área de ensino de educação física. É uma história de muitas dificuldades, mas também de muitos sucessos. E a gente precisa, de vez em quando, nos alegrarmos com os sucessos e continuar a luta para superar as dificuldades. Essa dialética entre lutar e nos alegrar, lutar e comemorar, ela é permanente na história humana. Não seria diferente nas nossas histórias aqui. O nosso curso, já como reitor, eu pude ter a honra de realizar a inauguração do complexo, né, concluía o processo de inauguração iniciado no meu antecessor, professor Araripe, concluir a criação do nosso complexo poliesportivo, lá do campus Itaperi. E assim vai seguindo a carruagem da história, lentamente, às vezes de modo não linear, atrasando um pouco, mudando de lado, indo e vindo, né, com essa frequência enorme aí dos gerúndios que o brasileiro gosta de usar, né? Essa caravana chega a este momento em que ela também, o curso de Educação Física, marca uma oportunidade ímpar de fincar a bandeira da Universidade Estadual do Ceará num evento desse porte, dessa natureza, desse significado, nesse momento histórico também tão conturbado. Mas eu vinha também, além de pensar na nossa história interna, na história do nosso curso, o significado que ele tem hoje, eu vi em todas as vozes o eco das dificuldades que passamos todos. As dificuldades econômicas, as dificuldades políticas, as dificuldades de várias ordens. E eu me lembrei, né, que o Brasil já vai fazer quase 200 anos da independência em relação a Portugal. O nosso hino, né, cantado aqui no início, saúda exatamente esta independência, não é? Mas desses 200 anos, portanto, muita coisa a gente já não pode mais atribuir às nossas tradições lusitanas, às nossas origens lusitanas. É responsabilidade nossa termos administrado como administramos o país desses 200 anos. Mas há uma história muito interessante que eu gostaria aqui de lembrar. Foi um tempo que, no período colonial, Portugal quase nos abandona, ao Ceará em particular. Havia a chegada dos holandeses na costa leste do Nordeste, né, a presença holandesa aí, que chegou até o Ceará por um momento, mas ela foi muito mais forte em Pernambuco, né? E em Portugal surgiu um movimento, um certo temor, que não haveria condições de enfrentar a economia holandesa, né, os Países Baixos, em pleno desenvolvimento. Inclusive, Padre Antônio Vieira foi um dos assessores, né, um dos
daqueles que ofereceram consultoria aos governos na área diplomática, que deveria se entregar um pedaço do Brasil aos holandeses. Este pedaço seria aqui na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, um pedaço de Pernambuco, e Alagoas seria o Brasil holandês. E todo o restante, por exemplo, ao sul da Bahia para baixo e do Piauí para oeste, seria o Brasil português. E o que seria do Ceará? A proposta na época era pegar o Ceará, sair numa linha na direção sul, infletir na direção do litoral leste do Atlântico até chegar onde hoje é Sergipe, né? E essa nesga de terra seria uma zona internacionalizada para separar o Brasil holandês do Brasil português, e que ficaria sob responsabilidade de um governo internacional liderado por Espanha, França e Inglaterra. Então nós seríamos uma espécie de linha do Vietnã, né, entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Nós seríamos como as duas Coreias, a linha de separação das duas Coreias, uma nesga de Brasil que seria de administração internacional, começando aqui pelo Ceará. Ora, o Ceará escapou de falar 3 línguas, né? De falar francês, inglês, espanhol, né? O Ceará escapou de muita coisa e entrou no processo de colonização tardiamente, porque enquanto no início já de 1500 se chegava a processos de ocupação e de produtos coloniais como o pau-brasil e a cana-de-açúcar no litoral leste, o Ceará só no início do século XVII, lá pelos anos 30, por 1630 por aí, é que começa a ocupação mais definitiva do Ceará, que tem uma diferença em relação aos outros estados do Nordeste. E também uma natureza diferente de ocupação, que ela começa com bandeira de gado do sul, do interior para a praia. O Ceará tem algumas originalidades muito grandes. O Ceará e o Piauí são os únicos estados brasileiros que foram colonizados do sertão para o litoral, e não do litoral para o sertão, como todos os demais estados brasileiros. Há diferenças, portanto, que marcam uma série de características fundamentais da cearensidade. Essa mistura básica de portugueses com índios, uma presença moura, uma presença cigana, uma presença judia, uma presença negra, né, pequena em proporção relativa aos outros estados brasileiros, mas essa grande mistura aqui no sertão deste Ceará grande vem constituir hoje um lugar que tem uma relevância transcendental nas relações internacionais. Hoje este Ceará é um hub, não é, das comunicações, temos os cabos aí de internet vindos de Angola, da Angola Cables, né? Temos os cabos que vão para Miami, os cabos que vão por Lisboa, vão para a Europa. Então hoje somos um hub de comunicação, de big datas, não é? Por aqui. Um hub de comunicação aérea, né? Várias companhias aéreas. Esse estado hoje que consegue também produzir instituições universitárias fortes, a nossa tradicional Universidade Federal do Ceará, o Instituto Federal do Ceará, que na última década passou de 4 campi para 34 campi, né, interiorizando-se de maneira fundamental no Ceará. A Universidade Estadual do Ceará, com seus 43 anos, 13 campi em 10 cidades. Esse estado que hoje tem 8 grandes universidades funcionando e um conjunto já de quase 10 centros universitários, que há menos de 10 anos não tínhamos nenhum centro universitário. Esse estado que cresce nessa potência também acadêmica, cultural, um estado que tem uma língua muito especial, uma linguagem muito especial. Fizemos um levantamento no nosso curso de doutorado em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Fizemos um levantamento de uma série de expressões que a nossa população do interior, a população rural usa, e que se dizia que era português mal falado. Não era um português mal falado, português de cabo. Descobrimos mais de 200 expressões do galego,
da tradição galaico-portuguesa, da tradição, né? 200 expressões que são exatamente galego. O povo já era bilíngue sem saber, já falava galego e diziam, acusavam de falar português errado. Olha só, são muitas as possibilidades, são muitas as histórias que fazem do Ceará um lugar de grande acolhimento, um lugar também de muita migração para fora. Tem Ceará em quase todo lugar do mundo. Uma vez eu cheguei em São Petersburgo, na Rússia, e estava num restaurante, um garçom vinha servindo na maneira francesa, com a bandeja assim, tropeça e diz um grande palavrão em português. Era um cearense de Juazeiro do Norte, ensinando o russo a falar palavrão em português. Essas questões todas que nos caracterizam também nos fizeram um povo bastante acolhedor, porque precisamos ser acolhidos no mundo inteiro. Precisamos ser acolhidos e somos muito acolhedores. E é com esse acolhimento, com esse calor humano, com essa capacidade de rir e de vaiar até o sol, quando a seca fica muito longa, a gente vai ao sol, com essa capacidade de rir das próprias dificuldades, da capacidade de superá-las com bom humor, com criatividade, com toda essa capacidade, a gente acolhe todos aqui que estão hoje nesse estado, nos demais estados brasileiros, nos demais países. A Universidade Estadual, que tem hoje parceria com quase todos os países da lusofonia, com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, com Guiné-Bissau, com Timor-Leste. Temos relações hoje acadêmicas com todos eles. A nossa universidade, em nome da comunidade acadêmica e do povo cearense, saúda a todos e os acolhe no coração.